Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, peço que se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, compartilha, comenta, que isso me ajudará muito no engajamento. A ciência, o trabalho de detetive obstinado e uma dica sugerida por uma reportagem da mídia ajudaram a resolver os assassinatos de duas adolescentes do centro de Ohio, que aconteceu há quase meio século atrás. Lori e Tony eram filhos de pais separados. Sua mãe as criou sozinha. Lori sempre foi uma menina determinada e não deixou a separação de seus pais a abater. Ela era militante e sonhava em ser advogada para ser a voz daqueles que não são ouvidos. Ela era uma menina à frente do seu tempo. Com apenas 12 anos, ela foi voluntária de uma campanha presidencial. Era também defensora dos direitos dos judeus. Ela era muito inteligente e queria muito contribuir para o progresso do seu país. Em 27 de setembro de 1974, ela foi a um jogo de futebol da escola e depois a uma festa. Ao fim da festa, Lori voltou para casa andando. Ela foi vista por amigos caminhando em direção à sua casa, que ficava a menos de 10 minutos no local da festa. Eles ofereceram carona, mas ela recusou. Esta foi a última vez que Lori foi vista com vida pelos seus amigos. Ela saiu da festa, mas nunca voltou para casa. A mãe dela chamou a polícia e eles começaram a procurar. Até que o corpo nu de Lauren foi encontrado no dia 28 de setembro de 1974, em uma vala à beira de uma estrada por um casal que caminhava por ali. Suas roupas estavam espalhadas pelas estradas. O legista disse que a causa do falecimento de Lauren foi asfixia de origem indeterminada. Sua família sempre acreditou que ela foi assassinada. O caso de Lori, apesar de todas as evidências, não foi considerado um homicídio, por isso não foi investigado de maneira apropriada e foi arquivado. Tony e sua mãe nunca tiveram a resposta do que aconteceu com Lori. 6 meses após o falecimento de Lori, outra adolescente desapareceu nas proximidades de Whitehall, em Ohio. O nome dela era Karen Adams. Karen Adams tinha 17 anos e estudava para ser técnica de laboratório. Karen era muito determinada e estudiosa. Ela trabalhou em 2 empregos para conseguir comprar seu primeiro carro, que era seu xodó. Ela disse aos pais que estava indo para a casa de uma amiga, mas na verdade estava planejando se encontrar com um namorado em um supermercado. Ela nunca conseguiu chegar até o local do encontro. Seu corpo foi descoberto no dia seguinte em uma vala. Ela havia sido abusada sexualmente e estrangulada. O namorado de Karen foi interrogado e liberado. Foi seu pai quem ofereceu uma recompensa, mas nenhuma pista foi encontrada, até que 36 anos se passaram. Em 2011, a unidade de casos arquivados do escritório do xerife submeteu a roupa íntima de Karen a um exame para que o fluido pudesse ser verificado em um banco de dados nacional de amostras de DNA coletadas de criminosos condenados. Havia material de 2 homens diferentes na roupa íntima de Karen. O banco de dados encontrou uma correspondência para um deles. Seu nome era Robert Meyer. Ele tinha 71 anos e morava em Cincinnati, em Ohio. Meyer tinha uma longa história criminal. Ele tirou a vida de um homem com um martelo durante um assalto em 1963 e passou 10 anos na prisão. Lá, ele conheceu outro homem cumprindo pena por roubo, Charles Weber. Os dois foram morar juntos quando foram soltos, morando na mesma rua em que Karen morava. Em 1976, eles sequestraram e violaram pelo menos 2 mulheres em Toledo, em Ohio, e foram mandados para a prisão. Weber morreu atrás das grades, mas Meyer foi libertado após 23 anos e viveu 1 década como um homem livre. A princípio, Meyer afirmou que nunca tinha visto Karen antes e não sabia por que seu DNA foi encontrado nela, mas acabou se declarando culpado de seu assassinato devido a tantas provas incontestáveis. Meyer foi condenado à prisão perpétua com direito a pedir condicional após cumprir 15 anos da sua pena.
mas ele faleceu 3 anos depois, atrás das grades. Agora estamos de volta em 2019, no caso de Lori Nason. O oficial Craig Bradford reabriu o caso de Lori. Ele era patrulheiro, não um detetive, e isso foi no ano de 2019. Ele queria assumir o caso porque sua filha tinha 15 anos, a mesma idade que Lori tinha quando perdeu a vida. O policial olhou as fotos da autópsia e viu cortes no lábio de Lori, coisas que indicam crime. Não satisfeito com a causa indeterminada do falecimento de Lori, ele pediu ao legista que reavaliasse o caso. Eles consideraram um homicídio. O policial Craig ligou para Toni, irmã de Lori, que já havia se mudado para a Carolina do Norte. Ela ficou radiante por ele ter conseguido provar que foi homicídio o caso de sua irmã. Mas as coisas andavam muito devagar. As investigações pareciam ainda pior, porque nessa época o mundo estava passando pela panda. Então Toni resolveu ir à mídia. Ela queria que o caso de sua irmã fosse à televisão e assim ela tinha certeza que alguém em casa saberia de alguma coisa. Ela estava certíssima. Naquela noite, a polícia de Reynoldsburg recebeu uma ligação da prima de Karen Adams, que estava assistindo ao programa de televisão que estava contando a história de Lori. No mesmo momento, ela ligou para seu primo, o irmão de Karen, e disse haver muita semelhança entre os dois casos. Ele concordou e imediatamente ela ligou para a polícia. Em pouco tempo, Meyer e Weber foram identificados como os assassinos de Lori. A polícia não tinha uma amostra do DNA de Weber porque ele já estava morto há muito tempo. Mas quando pediram ao filho dele biológico a amostra de DNA, ele estava disposto a fornecer. O detetive Clark disse que sempre teve a sensação de que Meyer e Weber eram responsáveis por mais casos além destes, porém, eles nunca confessaram. Eles bebiam, dirigiam pela cidade, onde quer que fosse, e abordavam meninas e mulheres jovens que estavam sozinhas. Eles eram abusadores e assassinos em série. O detetive Clark pediram a outras agências policiais em Ohio para revisar seus casos arquivados de 1974 a 1977, dizendo que Meyer e Weber tiveram muito tempo para vitimizar muitas outras mulheres. Através das amostras de DNA, os investigadores concluíram o caso de Lori. Finalmente, 46 anos depois, foi descoberto a identidade dos assassinos, dos homens cruéis que cometeram esse crime bárbaro contra ela. Após o desfecho do caso, depois de tantos anos, Toni viajou da Carolina do Norte para Ohio. Ela se encontrou com um grupo de ex-amigos da escola de Lori, incluindo uma delas, Debbie, veio da Europa para a casa dela apenas para estar lá nesse momento. Jenny, irmão de Karen Adams, também apareceu para homenagear Lori. No túmulo, Toni segurou a mão de Debbie enquanto falava com a irmã. E ela disse: Lori, estas são as fotos dos homens que a agrediram e assassinaram. Estas foram as pessoas que tiraram sua vida. E ambos estão mortos agora. Saiba que fizemos de tudo para solucionar seu caso. Agora, vocês podem descansar em paz. Toni ateou fogo às fotos de Meyer e Weber e observou seus rostos queimarem no balde de metal. Ela tinha uma mensagem para outras famílias. Só porque já faz muito tempo, não perca a esperança. Através desse caso, nós vemos a importância da ciência, a importância do DNA para que essas pessoas, esses criminosos sejam pegos, mesmo depois de tantos anos. Mas eu fico também triste por outro lado. Por exemplo, esse homem, o Meyer, ele não era nem para estar solto, porque ele já havia cometido um crime antes. Ele assaltou um homem e ele assassinou esse homem a marteladas. Ou seja, esse homem não era nem para estar solto. E na época da morte da Lori, ele nem sequer foi investigado. O falecimento dela não foi investigado, porque apesar de todas as evidências, a polícia concluiu que este não era um caso de assassinato.
morte natural, como uma jovem iria jogar folhas em seu próprio corpo e, ao mesmo momento, ela estaria em outro lugar espalhando as roupas dela, porque as roupas dela foram encontradas em vários municípios diferentes. Eles fizeram isso para confundir a polícia. E o investigador que se interessou pelo caso tantos anos depois, 46 anos depois, né, no caso, ele disse que tinham 2 pessoas no carro. Mesmo sem saber, ele concluiu que tinham 2 pessoas no carro. Ele viu as fotos dela, que foi tirada pela perícia na época, e ele viu os ferimentos. Ou seja, não tinha como alguém, um profissional, concluir que essa morte foi natural. Impossível ser natural. Então nós vemos muitos erros nesse caso, e por conta desses erros, outras vítimas, eles fizeram outras vítimas, e com certeza, gente, com certeza mesmo, esses mesmos homens, essa dupla maldita, fez centenas de vítimas, só que eles foram pegos por alguns, porque não tinha como escapar por conta das provas. Mas eles cometeram muitos outros, tanto que eles só confessaram quando não tinha mais jeito, quando tinham muitas provas, não tinha mais para onde correr, então eles confessavam. Porém, e os outros casos? São muitos casos, né? Muita gente desaparece. Só nos Estados Unidos são 100 mil casos arquivados sem solução. Apenas 1% é solucionado. Então é muito pouco. Mesmo assim, aqui no Brasil é pior, né? Aqui é todo dia, principalmente aqui onde eu moro, no Rio, São Paulo. É pior, né? A coisa é bem pior. Nós sabemos que a coisa é bem pior. Eu agradeço muito a você que veio até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilha, comenta. Me ajuda aí a crescer esse canal, tá? Muito obrigada. Até a próxima.